Ixi, eu já estou lá na classe, Jesus. Ai, papai. Não, vamos fazer aquela revisãozinha de verbos. Vocês acharam difícil a última aula? Para quem assistiu aí, foi foda ou não? A de hoje vai ser pior. Se precisar, a gente faz até 2 intervalos. Se tiver muito pesado, vocês avisam, tá? Então, hoje é dia 8, é isso? 8/10. 8/10 de 2022. Então, nós estamos aí na aula 3 e vamos falar da aula 4. O ideal seria terminar a 3 e dar a 4. Tá? Vamos lá. Seguinte. Na última aula, nós falamos um pouquinho sobre os verbos, né? Quais são os pontos importantes sobre verbos aí? Vamos lá. Sobre os verbos. Um ponto importante, tá? Quando você pegar o presente, tá? Do verbo ter ou haver, mais o particípio. Tá? O que vai acontecer aqui? Isso aqui, presente mais particípio, equivale ao pretérito perfeito composto. Tá? Então, por exemplo, tenho estudado. Certo? Tenho estudado. Então, isso é um pretérito perfeito composto. Certo? Se você falar assim, professor, ele tem equivalência a quem? Ele tem uma equivalência, uma semelhança ao pretérito perfeito. Tá? Ao pretérito perfeito. Que seria qual, professor? Estudei. Tá? Estudei. Agora, lembre-se de que tenho estudado traz uma ideia de ação repetida. E estudei de uma ação pontual. Tudo bem ou não? Beleza? Então, esse é o ponto. O outro ponto é, se você usar o pretérito imperfeito do indicativo, se não entender alguma dessas abreviaturas aqui, pergunta, tá? Pretérito imperfeito do indicativo, mais o particípio, eu vou ter que focar um pouquinho nesse particípio hoje, nós temos o pretérito mais que perfeito composto. Tá? Pretérito mais que perfeito composto. Então, nós temos aqui, por exemplo, tinha estudado. Tinha estudado, então é o pretérito mais que perfeito composto. E ele tem, por equivalência, o pretérito mais que perfeito. E o pretérito mais que perfeito no estudar seria estudar. Então presta atenção, os concursos vão pedir para você. Isso aqui, ó, terminação RA. Tá? RA. Pode ser substituído por um imperfeito mais o particípio? Sim ou não? Sim. Por um tinha ou por um havia? Sim ou não? Sim, exatamente. É isso que eles vão perguntar. Beleza? Aqui menos. Tá? Esse daqui bem menos.
Hoje o grande foco, vamos de alface. Vamos lá, ó, o grande foco dos concursos tem sido esse composto aqui. Tudo bem? Tá. Vamos só reforçar uma coisinha aqui, ó. E aí a gente já toca o pau no restante dos exercícios. Quando você coloca o ter ou haver mais um particípio, tá, ó, mais um particípio, você tem um tempo composto. Você tem um tempo composto, tá? Alguns exemplos de tempo composto. Então, por exemplo, ó, tenho falado. Né? Tenho falado, que equivale a falei. Tinha falado, que equivale ao falara. Né? Ó, então, aqui seria um falei. Né? Aqui seria um falara. Professor, terei falado. Ah, eu já terei falado. Aqui, ó, é um futuro composto. É um falarei. Teria falado. Né? Seria um falaria. Se nós formos para o subjuntivo, tivesse falado, se eu tivesse falado, se eu falasse, tudo bem, não? Tranquilo? Tempo composto, então, basicamente assim, pode ser o ter ou haver, mas o mais comum é o ter mesmo, beleza? Então, pensa isso. Se eu tiver o verbo ter mais um particípio, eu tenho alguma coisa de composto. Tudo bem ou não? Tranquilo até aí ou não? Tá. Se eu tiver um ser, um estar, um ficar, que são os famigerados, famosos verbos de estado ou verbo de ligação. Tudo bem, pode ser os três, mas é igual lá em cima. O que mais cai é o ser. Se você souber o ser, você já vai conseguir fazer, né, o exercício. Ser, estar, ficar mais particípio. É a chamada voz passiva analítica. Tudo bem? Não, professor, não tudo bem não. O que é isso aqui? Então, agora vamos lá. Pausa aqui. Né? Pausa aqui. Vamos abrir um parênteses. Beleza? Vamos abrir um parênteses aqui para explicar a voz passiva. Depois eu volto aqui, tudo bem? Pode apagar ali? Pode apagar essa parte aqui? Não, pode. Da lousa? É. Pode. Tô brincando com isso. Não me interprete mal. Ah, aproveitando que a Cris está tirando a foto, então, pessoal, ó, lembrando que vocês estão autorizados a fazer a gravação do áudio, né, de todas as aulas, tá? No caso aí do sábado, do feriado, nós decidimos aí, né, cooperar com os alunos também que estão faltando, para que vocês possam... Oi, vídeo, sou Verão. É mais um aluno chegando. Mais um guerreiro que vem para a aula de sábado. Então está sendo gravado aí também as imagens. É a primeira vez que a gente está permitindo gravar imagem em sala, tá? Nessa turma. Queria deixar isso aqui registrado, tá? Porque nós já tivemos problemas com alunos que quiseram repassar áudios de outras turmas em outras épocas, tá?
é uma situação muito desagradável, muito chata, tanto quanto o aluno que pega a apostila da EPC para reproduzir, né? Vai fotocopiar a apostila da EPC. Já aconteceu já, acho que o Zé não deve ter compartilhado isso com vocês, mas eu vou, como eu sou bocudo, eu vou falar. Por exemplo, a pessoa ia fazer fotocópia da apostila na gráfica que a gente imprime. Entendeu? Aí a pessoa ligou, Zé, ó, tá acontecendo isso. Eu falei que eu não vou reproduzir. O Zé falou, não, vai, reproduz que eu quero chegar da flagrante. Né? E aí não deu tempo. Beleza? Na verdade, eu acho que no caminho ele amoleceu o coração, ficou com dó, entendeu? Mas o fato é que, né, TRE, por exemplo, nós tivemos um caso de uma aluna que estava vendendo os áudios e, segundo relatos da boca dela mesma, isso o Weber ouviu no corredor. Ela não percebeu que o Weber estava conversando com uma outra pessoa do lado dela. E falou assim, nossa, eu já quase paguei o curso todo só com a venda dos áudios das aulas que eu já gravei. Então, assim, encarecidamente, senhores, nós entendemos que está sendo bastante atípico, né, essa situação do edital ser tão em cima. Algumas pessoas realmente não estão presentes, a gente sabe. Então, nós abrimos aí uma grande exceção a essa turma. Só que eu vou pedir, e é bom que fique registrado, tá, que vocês não compartilhem com terceiros, entendam terceiros, pessoas que não sejam dessa sala, tá? Que não sejam dessa turma, nenhum tipo de áudio, nenhum tipo de vídeo. Os vídeos estão sendo disponibilizados, os áudios que forem disponibilizados no grupo ou entre vocês, ok, sem problema. Vocês não vão arrumar rolo comigo, nem com o Zé, nem com o Weber, isso eu garanto. Agora, cuidado, tá? Se a gente, porventura, e cai, viu, gente? E a casa cai, tá? Porque a coisa errada, ela vem na tua mão, né? Ela aparece. Entenda que Rio Preto é pequeno, o estado de São Paulo é pequeno, o Brasil é pequeno, o mundo é minúsculo, tá? Então, assim, quando você vai fazer coisa errada, você tem que ter consciência que pode ter consequência. Então, eu vou contar com a colaboração de todos vocês. Não quero que minha fala seja agressiva, tá? Mas é só um alerta de verdade aí para nós não termos nenhum problema. Tá bom, pessoas? Vocês entenderam? Entendemos. Então, assim, perdi a aula, posso mandar mensagem lá no grupo, alguém gravou a aula, né? Se não quiser mandar no grupo, manda nos privados aí, lá tem os telefones, que aliás eu esqueci de postar lá um texto que eu tenho, que eu publico sempre nos grupos, eu esqueci de publicar, que o grupo é estritamente para contatos profissionais e que a EPC não tem nenhuma responsabilidade sobre qualquer tipo de mensagem que a pessoa pegue lá e mande no PV para você, no privado. Entendeu? Porque também já aconteceu. Gente, 23 anos de escola, aqui a EPC tem 10 anos, a gente já viu de tudo, entendeu? É pai que liga para saber se o filho está estudando aqui ou não, porque pagou o curso, mulher que liga para saber se o marido está assistindo aula ou não. Cara, é um Deus nos acuda, entendeu? Então, assim, e marido também vindo atrás da namorada, né, da esposa, Jesus, uns B.O. violentos, né, que a gente não quer, obviamente, manchar a idoneidade da escola. Nós estamos aqui como prestadores de serviço, entendeu? Como prestadores de serviço. É importante aí, o que vocês fizerem fora do grupo assim, é responsabilidade de vocês. Enquanto vocês estiverem lá no grupo, né, nós estamos como administradores, nós estamos responsáveis. Mas fora disso, pelo amor de Deus, não envolva nada do nome da escola. Tudo bem, pessoas? Todos os adultos aqui? Sim, né? Acho que é importante essa fala, né? Já devia ter acontecido já. Porque, nossa, hoje está tudo muito de pernas pro ar, tudo muito louco, né? E eu já tive problemas esse ano, por exemplo, com essas questões de mensagem, né? Aluno falar que eu disse que ia bater com a cabeça do outro na parede, na porta, né? Umas distorções assim, entendeu? Aí o pai liga na escola falando, imagina, onde já se viu ter um professor tão violento desse na escola, né? Entendeu? Eu não fiz nada disso, gente, com ninguém. Entendeu?
Eu já paguei lousa com aluno, mas faz muito tempo já. Não teve vontade, né? Não, eu fiz mesmo. Já matou. Eu já matei a vontade. Já matou a vontade. Na época eu podia, né? Foi uma época que se ameaçava, né? E as pessoas tinham medo. Hoje se ameaça, elas devolvem a ameaça, principalmente na internet, né? É um bando de povo bravo na internet aí, não tem? Xinga, fala que vai matar, né? As coisas assim, tudo absurdo. Bom, vamos lá para a aula, então vamos continuar. Vamos falar aqui, ó, presta atenção. Duas bancas costumam cobrar a voz passiva, tá? As duas bancas que mais cobram é FCC, Fundação Carlos Chagas, tá? E CESP-NB. Então, é importante saber esse conteúdo. Professor, a VUNESP não cobra? Já cobrou mais, hoje tem pouco. Então, vamos lá. Tudo começa com a famosa voz ativa. Presta atenção. E este conteúdo, de maneira bem simples, aí na página 13, tá bom? Chama vozes verbais. Vozes verbais. Aí eu falo das vozes, as pessoas falam que eu ouço vozes, entendeu? Vamos lá. Página 3. Então, o que é a voz ativa? Voz ativa, por definição, é aquela que tem um sujeito ativo. Sujeito ativo. Beleza? O que é o sujeito ativo? É aquele sujeito, certo? Que pratica a ação. Pratica a ação verbal. Beleza? Essa é a definição. Então, vamos colocar aqui uma frase que você vai lembrar lá na hora do concurso. Tá? Olha só. Os alunos... Não são os meninos, tá vendo? Os alunos do INSS estudaram previdenciário para o concurso. Beleza? Muito bem. Basicamente, o que nós temos como 3 termos da oração? Depois da pontuação, nós vamos reforçar isso. O verbo, que é o princípio de toda análise sintática. Importante, que hoje nós já vamos falar disso. Sujeito, neste caso, um sujeito anteposto, ou seja, um sujeito que é posto antes do verbo. Beleza? Todo sujeito tem um núcleo. Qual palavra vocês acham que é núcleo aqui desse sujeito? Os alunos do INSS. Alunos. Claro, é muito fácil. Então, os alunos estudaram. O que os alunos estudaram? Previdenciário para o concurso, não é isso? Então, eles estudaram, né? Previdenciário é a outra palavra-chave deste que é um objeto, o quê? Direto. O que é um objeto direto, professor? É um complemento verbal sem que haja preposição aqui. Beleza? A relação entre o verbo e o substantivo sem que haja o intermédio de uma preposição. Então, olha só, o sujeito pratica a ação, no caso, os alunos praticam a ação de estudar, a ação de estudar, que recai sobre um alvo, né? Quem que é o objeto aqui? Ó? O objeto é o alvo da ação. Beleza? Então, esta ação, né, recai, certo? Sobre o alvo, né? Ela é direcionada ao alvo. Beleza? Bom, isso é uma voz ativa. O que é uma voz passiva, professor? É isso aqui, ó. Você vai inverter os elementos de posição. Você vai fazer uma troca. Como que chama isso daqui?
voz ativa para a voz passiva, é chamada de transposição. Voz passiva. Chamado de quê? Transposição. Professor, o que significa esse transposição? Transposição. Olha lá, ó. Trans aqui significa mudança. Uma mudança de posição, de lugar. Né? Mudança de lugar. Muda o lugar. Olha lá. Acompanha comigo. O objeto da ativa vem para a condição de sujeito previdenciário. Certo? Eu posso só colocar previdenciário. Poderia colocar aqui para o concurso, né? Mas não precisaria, pode deixar para colocar lá no fim também. Então, previdenciário para concurso. Aí vem o verbo. Só que agora o verbo, como que é o verbo aqui? Aqui, ó, como que é o verbo? Ó, na passiva analítica. É ser mais quem? Mais o particípio. O verbo ser precisa estar no mesmo tempo que este aqui, ó. Então, estudaram é no passado, sim ou não? Então, como que fica? No passado, o verbo ser previdenciário foi estudado por quem? Isso, pelos poderes de Gleison. Não, pelos alunos do INSS. Aí, se não tivesse colocado lá para o concurso lá, colocaria aqui. Bom, resumindo, é isso aqui, ó. Sujeito, verbo, objeto. Grava isso aqui, ó. Beleza? SVO. Você vai fazer isso aqui, ó. O objeto vem para o início, vai se transformar no sujeito passivo. Este verbo vem numa locução ser mais particípio. Beleza? Ser mais particípio. E o sujeito vem para cá na condição de agente da passiva. Olha lá, se esse aqui é o sujeito passivo, então isso aqui é uma voz passiva. O que acontece na voz passiva? O sujeito é passivo. Ou seja, o que é um sujeito passivo? É um sujeito que recebe a ação, sofre a ação verbal. Ninguém vai te perguntar, né, teoria. As pessoas vão te perguntar a aplicação. Olha aqui, ó. Então aqui eu tenho a ação verbal. A ação verbal, quem é que foi estudar? Previdenciário. Sim ou não? Consegue entender que essa ação recai sobre o sujeito agora? E olha só, quem é que pratica essa ação? É o agente da passiva. Quem que é o agente da passiva? Quem pratica a ação na voz passiva. Tudo bem ou não? Larga tudo, presta atenção aqui por um instante. Depois copia, presta atenção, olha para cá. O que você precisa entender? Quem pratica, olha o sentido da setinha, sempre pratica. Ó. Beleza? Ó. Seja o sujeito ativo, seja o agente da passiva, ele sempre é quem pratica. Sim ou não? Ah, mas mudou de nome. Mudou de nome porque você mudou de voz. Tudo bem ou não? Sim. Já eu te mostro qual que é o efeito disso. Tudo bem? Qual que é a diferença de ativa e passiva? Professor, não existe diferença de sentido? Não. Não existe diferença de sentido, não.
Quem pratica sempre pratica, seja sujeito ou seja agente. Ó, quem recebe sempre o quê? Recebe. Seja objeto da ativa, seja o sujeito da passiva. Tudo bem ou não? Aí então por que não vai ser? Porque você quer criar efeitos diferentes. O sentido é o mesmo, o que muda é o efeito. Então presta atenção. Lá no teu enunciado vai estar assim: preserva o sentido? Preserva ou não? Sim. Preserva o sentido? Sim. E a gramática? Se tiver tudo certinho, manutenção de tempo, concordância, está tudo certo. Ele pode provocar, por exemplo, aqui, ó, se ele tivesse colocado aqui, ó, um era estudado, aí está errado. Por que aqui ficaria errado se eu colocasse um era estudado? Porque se aqui é um pretérito perfeito, aqui eu não posso colocar um imperfeito. Entendeu? Eu tenho que manter o tempo. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, previdenciário é estudado, a frase fica gramaticalmente correta, mas ela gerou uma incoerência de termos verbais. Entendeu? Então, assim, estando tudo dentro dos conformes, o que é estar tudo dentro dos conformes? Manutenção do tempo, concordância. Ah, e aqui era plural. Claro, são os alunos que estão estudando. Aqui é singular. Claro, é previdenciário que foi estudado. Então, mantendo toda a concordância, toda a estrutura, isso, ó, então aqui está tudo correto, ok? Elas têm o mesmo sentido? Sim. Elas têm o mesmo sentido. Pronto. E se perguntar o efeito de sentido aí, não. Só para concluir a explicação. O que está focado aqui? Está focado nos alunos que estudaram. Certo? Por quê? Porque aqui o que vem primeiro é o que é forte. Não estou focado no que eles estudaram, estou focado nos alunos do INSS que estudaram. Essa é a mensagem principal. Qual que é a mensagem principal aqui? Que previdenciário foi estudado. Não importa por quem, gente. Tanto é que eu vou te dar um outro exemplo para confirmar isso que eu estou falando. Pergunta. Não, só assim, você fez a troca. Sempre a troca, vamos supor, os alunos vai vir para alunos, não vai ter alteração do sujeito no objeto. É só o verbo que vai... É só o verbo que vai virar locução. Sim, não... Vai virar locução, porque a locução é a característica da passiva analítica. Entendeu? A locução é a característica da passiva analítica. Gente, aqui ó, esse assunto é muito fácil, só que precisa se atentar aos detalhes. Tudo bem? Porque daqui a pouco você vai falar assim, olha, é uma passiva sintética. Isso não é passiva sintética. Eu já vi muita questão dele dar a passiva, mas fazer o aluno errar o nome do negócio. Entendeu? É igual falar, isso aqui é uma próclise sendo uma ênclise. Entendeu? Umas bobeiras assim? Fala. Mas quando o Cassese costuma usar essa palavra do senhor, o efeito? O efeito de sentido? Não. Obrigado pelo senhor, né? O senhor está no céu. Por favor, você. Jovem, mas como que é? Não provoca. Eu já recebi um cabelo branco essa semana. E eu contei para vocês que eu briguei num fato, né? Não, nessa turma eu não contei, né? 3 pivete, cara. Ô, você tem noção, velho, que eu parei no estacionamento para esperar o molecada passar? 16, 17 anos, Mônica, vai vendo. Os dois estavam acompanhados de 2 menininhas, cruzaram os braços, tomando um sorvetinho e tal, comendo um negocinho, pararam e ficaram. Eu tava, né, gravando um áudio, né, no estacionamento, eu tinha acabado de comprar uma cerveja para tomar uma gelada. Quinta-feira, o único dia que eu não vim trabalhar, não sei se vocês lembram, não vim, né? Aí tal, sabe quando parei, né? Pô, a pessoa vai passar, você dá a preferência. Pararam e ficaram. Uns 30 segundos depois que eu já estava gravando o áudio, né? Eu falei, caramba, meu, mas não vai andar? Aí deu uma buzinada, sabe? Aquela, não, assim, né? Aí um deles olhou assim, fez assim. Eu fiz assim, né? Vamos,
eles não conseguem se comunicar, então vamos trocar gestos, né? Os neandertais, vamos voltar na escala evolutiva. Eu fiz assim, ele fez assim. Aí eu falei assim, né? Sai da frente, né? Aí ele pegou e falou assim, ó, vem, o que você tá querendo? Entendeu? Me chamou de vem. Me chama de vem, não. Vem, tá, né? Aí eu peguei e falei assim, ô meu, sai da frente. Aí o áudio já ligado, sai no áudio que eu mandei pra pessoa, no grupo. Ô meu, sai daí, vocês estão fora da faixa, né? Aí ele pegou e fez assim, ó. Aí eu desci. Não faz isso pra mim, não. Aí eu desci. Aí eu já soltei o celular ali gravando, desci. Falei, como é que é? Vocês estão faltando com respeito, né? Vou mostrar, não é porque vocês sai certinho a minha fala, não é porque vocês são menores, não, vocês não vão apanhar, vocês vão apanhar agora. Mas do jeito que eu desci, eu já desci assim, né? Aquele jeitinho, né? Do jeito que eu tava aqui, ó, de calça, né? Camiseta. Aí o cara, as meninas pararam e os três saíram correndo. Aí quiseram entrar dentro do mercado. Isso, né? O segurança já tava flagrando na porta do fato. Aquele lá perto da TV Tem. Já chama a TV Tem também, né? Aí, o senhor deve ter Aí, cara, eles tentaram correr para dentro do mercado, o segurança impediu. É isso porque as pessoas já pararam para ver a treta, né? Porque, imagina, se eu ficar alterado lá no tom de voz que vai sair, né? Esse eu vou matar vocês já tava assim, né? Erguendo o telhado do fato já, né? E aí eu parti por cima deles, cara. Eles correram, eu corri também, só que eu também não consegui pegar, né? Aí eu fui lá conversar com segurança, o diretor veio. Eles falaram que já houve outros problemas, que eles estão ali. Eles acham que eles estão tentando algum tipo de furto, alguma coisa, entendeu? Eles até reforçaram ali, né, para evitar esse tipo de coisa. Mas, cara, não falo com respeito comigo assim, não. Eu tava de boa, entendeu? Mas faz uns 2 dias que eu não tomo remédio. E aí é fácil, né, me deixar com raiva. Né? Na verdade, eu já estava com raiva e aí é isso. Então, cadê? Ela até saiu, ó. Ela me provocou, ela saiu. Naquele lá? Então, se tivesse lá, você teria flagado. Vamos lá, o que eu estava falando? Então, não altera o sentido, mas ele altera o efeito. O efeito, do sentido. O efeito. Ela perguntou se efeito ia aparecer escrito na prova. Porque eu nunca vi perguntando em questão, não lembro de ter. Na verdade, não é comum nos concursos. Então, por que eu estou falando do efeito? Porque no concurso vai falar sentido. Então, o sentido aqui é o mesmo. Ok? De uma para outra. Se ele perguntasse o efeito, não. Por que o efeito não? Vamos imaginar uma situação hipotética. Tá? O governo aumentou os impostos. Eu adoro essa frase. Certo? Passa essa frase para passiva. O que acontece? Os impostos foram aumentados pelo governo. Pelo governo. Beleza? Tem o mesmo sentido? Sim. Tem, mas o efeito é diferente. Por quê? Porque aqui eu estou responsabilizando diretamente o governo pela ação de aumento. O foco está no governo aumentar, não importa o que. Aqui o foco está nos impostos sendo aumentados. Mas quando eu falo os impostos sendo aumentados, você percebe que eu estou aliviando o governo. Alguém sabe. Mesmo porque, aí vamos lá, notícia de manchete. Entendeu? Quando o vestibular, e aí os vestibulares são campeões nisso, o VEST, o Unicamp, o Unesp, quando eles vão para a análise, né, das questões de língua portuguesa, é muito isso, gente. Eu falo para os alunos, lá você não precisa, é por isso que eles falam, tem que ter uma boa leitura, uma boa capacidade de leitura. O que eles chamam de leitura é percepção. Percepção de que se eu simplesmente omitir o agente,
eu tirei toda a responsabilidade do governo. Os impostos foram aumentados. Eu não estou falando quem fez isso. Você percebe? Então, se eu sou um jornal, dono de um jornal, de uma revista, que quer atacar o governo, eu uso essa frase. Se eu sou um jornal, uma revista, uma mídia, que quer aliviar para o governo, eu uso como manchete esta frase, e não a primeira. Sim ou não? E tem uma terceira opção ainda, que é assim, ó. Os impostos aumentaram. Que aí você está colocando os impostos como sujeito, sendo que, na verdade, eles têm que ser o quê? Ativo. Colocando uma condição de ativo, mas eles não são ativos, porque eles não têm condição de se auto-aumentar. Sim ou não? Sim. Não ficou claro ainda? Ai, que delícia. Vamos fazer cabeça, mamute, vai, mamute. Faz aqui. Vai. Ai, nossa. Fala oi lá, olha lá, tá gravando. Ó. Fala oi lá, vai pra aquele lugar lá. Faz assim, ó. Oi. Aqui o que o papai tá fazendo? Hã? É o quê? Eu esqueci de mandar mensagem para você, meu celular acabou a bateria. Tudo bem, Lucas, eu vivi. Você encaixa bem. Vai. Ó, obedece, viu? Obedeceu. Nem respondeu. Saiu correndo esse cara. Ai, senhores. Ele faz isso pra mexer comigo. Vamos lá, ó. Não, é tipo assim, trabalha, tá vendo? Você tá desanimado aqui, ó, tem que criar, tá vendo? Tem que formar na faculdade de medicina aí, tá vendo? Vai, meus planos de parar de trabalhar por 5 anos ali. Vai por isso. Entendeu? Foram prorrogados. Bom, gente. Oi? Tem que ir mesmo. Vamos lá, tá valendo. Presente do Papai do Céu a gente não pode reclamar de forma seguinte. Então aqui, ó, vamos dar um exemplo que jamais você vai esquecer. Há um Mateus ali, né, quando tinha 14 anos de idade, vou contar, tá, Mateus? Só contar. Pai, amassei a porta do carro. Verdade. Entendeu? Duvido que ele chegou e falou desse jeito. Ele pode ter chegado e falado assim: a porta do carro foi amassada por mim, pai. Ou então, para ficar 10, a porta do carro amassou. Por quê, gente? Tirou a reta. Claro. A porta do carro amassou, sei lá, velho. Entendeu? Você arrelou no portão, a pilastra se movimentou quando você estava passando perto com o carro, né? Oi? Um meteoro, alguém chutou a porta, né? Enfim, mas não foi culpa minha. O meteoro é bastante provável. Então, o que acontece? Jamais o neto vai falar assim: vó, quebrei o vaso. E ele não vai ter esperteza para falar: o vaso foi quebrado por mim. Não, o que ele vai falar? O vaso quebrou. Gente, a frase é linda, perfeita. Porque você não coloca a responsabilidade da ação sobre ninguém. Na verdade, você está responsabilizando o próprio objeto. Porque eu quebrei o vaso. Aí você pega o objeto e joga como sujeito. O sujeito, né, o vaso quebrou. Não é possível o vaso se quebrar sozinho. Imagina, você está olhando o vaso quebra. Não, isso nunca vai acontecer. Então, quando o neto chega e fala para a vovó, o vaso quebrou, ela já sabe que foi o filho da puta. Mas ele aliviou o dele, ele tirou o dele da reta. Isso é uma estratégia argumentativa. Tudo bem, pessoas? Entendido isso ou não? Tá, então vamos lá. No concurso, só para reforçar. Vai pedir sobre o efeito de sentido? Não, vai pedir sobre o sentido. O sentido é o mesmo. Mas se porventura ele falar, imagina um concurso que venha como efeito de sentido. Vai ter diferença? Sim. Tudo bem? Belezinha? Perguntas? Tá, vem aqui. Que passiva é essa?
lítica. Tudo bem ou não? Sim. Vamos complicar um pouquinho? Não sei se eu quero, professor. Existe uma tal de voz passiva sintética. Leão, essa parte aí que retoma, tem aquele negócio de antecipa, catafora, canafora, tem a ver alguma coisa? Não, Não? não, Não? não. Você chamou Jesus de Genésio agora. Nada a ver. Não? Não. Tem uma tal de voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, olha aqui que você faria. Lembra que tem uma transposição, não tem? Uma mudança de posição? Sim ou não? A transposição só ocorre na analítica, viu? Na sintética ela não ocorre. Olha aqui o que você vai fazer, ó. Você vai pegar a frase: os alunos do INSS, essa luz está uma zona, precisava ter caprichado um pouquinho mais. Previdenciário. Para o concurso. Bom, vamos lá. Se ele quiser formular uma questão fácil, ele dá isso para isso, ó. Ativa, passiva ou passiva ativa. Mas, sabendo qual é o estilão CESP, eles vão perguntar isso aqui para vocês. Na passiva sintética, larga tudo, olha para cá. Na sintética, hoje precisava trazer meu estojinho que eu não trouxe. Vai ter a marca da sintética, é o Czinho. Tá? O Szinho. Presta atenção. Você vai arrancar o sujeito, certo? Você vai arrancar o sujeito e você vai colocar um Czinho aqui no verbo, ó. Czinho. Tá? Estudaram-se, previdenciário para o concurso. Presta atenção. A marca da sintética é este Czinho aqui. Essa é a marca da sintética. Só que quando você fizer isso, olha para cá. Previdenciário não era o objeto direto da frase? Sim ou não? Sim. Quando você transpõe para a passiva, quando você forma uma passiva, olha para cá. O objeto não forma sujeito passivo? Sim ou não? Sim. Então, quando você muda daqui para lá, você não transformou em sujeito passivo? Sim ou não? Sim. Sim. Quando você puser o Czinho, você não troca de lugar. Você só troca a função. Olha lá. O previdenciário não é objeto direto? Olha que você apassivou a frase. Como que chama esse Czinho? Esse Czinho chama pronome apassivador ou partícula apassivadora. Qual que é a função dela? Fazer com que a frase fique passiva. Ou pronome apassivador. Que também é passivo. Ok, pessoas? Professor, é tipo, vende-se esse carro? Tipo Isso, exatamente. Aquelas plaquinhas do dia a dia. Vende-se, aluga-se, conserta-se, compra-se, contrata-se, entendeu? Beleza? Ok, então vamos lá. Previdenciário não está no singular? Sim ou não? Sim. Este verbo não está no plural? Sim ou não? Sim. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um ajuste. Então aqui, ó, se previdenciário está no singular, você vai deixar o verbo no singular. Estudou-se. Estudou-se. Previdenciário. Tudo bem ou não?
hora que eu for fazer os exercícios ali, eu faço um bem bonitinho para vocês, que aqui ficou meio zoneado. Pode explicar de novo, por favor, por que mudou estudar, estudou? Por quê? Porque esse não é o sujeito agora? O objeto não virou sujeito? O sujeito não está no singular agora? Você tem que fazer a concordância com o verbo no singular. Aí, já que você falou do vende-se, ó, vende-se, né? Olha lá, produto da Avon. Nossa, desenterrei essa, hein? Vendem-se produtos da Avon. Então tem que entender que isso aqui é singular, aqui é singular, isso aqui é plural, aqui é plural. Outra, ó, aluga-se sala. Alugam-se salas. Tá? Você tem que manter singular com singular, plural com plural. Tudo errado as placas. O que é muito comum nós encontrarmos? Aluga-se. Sala. Isso, errado. Você está fazendo uma concordância equivocada. É plural. Aqui é o verbo e aqui é o sujeito. Eu posso deixar o verbo no singular e o sujeito no plural? Não. Então estou no erro. O verbo, então, sempre vai concordar com o sujeito. Seja Com o sujeito. Ou na falta do ativo ou passivo. O passivo, tanto ativo quanto passivo. Qual é a dificuldade de se entender que essa porra que está depois aqui é o sujeito? Porque na nossa cabeça nós passamos a vida inteira reforçando que o sujeito está em que posição em relação ao verbo? Antes. Isso. Aí quando você passa para a analítica, essa não é a frase analítica, mas mesmo na analítica o sujeito continua vindo antes, sim ou não? Por isso dificilmente nós erramos a concordância dessas duas frases. Mas todas as vezes que o sujeito é colocado depois do verbo, aí nós nos enroscamos, porque nós não temos por hábito fazer a leitura de sujeito posposto, que é o sujeito que vem depois do verbo. Por isso que o pessoal pena quando vai fazer concurso FCC. A banca FCC, de cada 5 alternativas, 4 tem sujeito posposto. Por isso que as pessoas não conseguem aceitar concordância na Fundação Carlos Chaves. É incrível. A primeira aula minha de concordância da FCC é exatamente desconstruir o que você entende por sujeito. Eu vou tentar fazer aqui também parcialmente isso, porque esse teste também vai cobrar algumas coisinhas desse tipo. Tudo bem ou não, pessoas? Tá tranquilo ou não? Mal menos? Tá, então volta para cá agora. Quando você tiver ser, estar ou ficar, concentra no ser. Concentra no ser. Quando você tiver ser mais particípio, você vai ter uma voz passiva. Se você tiver ter ou haver mais o particípio, você vai ter um tempo composto. Sim ou não? Sim. Ter ou haver mais particípio é composto. Ser ou estar mais particípio é voz passiva. Tudo bem ou não? Tá. Vamos dar exemplos então. Exemplos. Olha aqui. Tenho falado. Se eu digo é falado. É falado. É passiva ou é tempo composto? Eu não estou dizendo que é falado. Isso é falado. Isso foi falado. Sim ou não? Passivo. Isso é passivo ou não? É. Está falado. É o famoso, se está falado, está falado. Não é isso? Passivo. Tudo passivo. Sim ou não? Foi falado. Oh, já coloquei. Era falado. Sim ou não? Tudo bem? Tudo passivo. Posso juntar isso com isso? Acho melhor não.
Não. Por exemplo, se eu falar assim, ó. Tinha sido falado. Isso existe? Isso já tinha sido falado. Existe ou não? Se é correto, então vamos lá. Eu tenho ter, sim ou não? Sido. O que é o sidão? É o ser e o particípio. Sim ou não? Então vamos lá. Eu tenho o ter do composto, eu tenho o ser da passiva. Sim ou não? E se vier os dois juntos, o que eu tenho? Ou uma passiva composta. Não, mas é isso. Se eu juntar dois do grupinho, entendeu? Havia sido, né? Tem estado, né? Falado, né? Tinha estado falado, tinha ficado falado, né? Tinha ficado falado. Vocês já ouviram ou não? Nossa, construção é muito esdrúxula, né? Não é comum. É comum. Oi? tinha ficado resolvido. Tinha ficado resolvido. Isso. Então, um tinha ficado resolvido é uma estrutura de composto passivo ou passivo composto. Entendeu? Eu prefiro chamar de composto passivo. Por quê? Porque o ter vem primeiro. Então, eu sigo a ordem. Ter com particípio, composto. Ser no meio é um composto passivo. Beleza? Dificilmente vão perguntar isso para vocês, mas podem pedir se pode ou não transformar. Por exemplo, uma frase. Olha lá, ó. Ela tinha estudado a matéria. Como que fica essa frase na voz passiva? Ela tinha estudado a matéria. A matéria, como fica? A matéria tinha sido o quê? Estudada por ela. Faz sentido ou não? Sim? Olha lá, tinha estudado é um composto. Tinha sido estudado é um composto passivo. Tudo bem? Outro detalhe. Já deixando o gancho para a próxima aula. O assunto é falado. A temática é falada. Particípio na passiva é variável. O assunto tinha falado o assunto. Tinha falado a temática. No composto, o particípio não é variável. Tudo bem? Não. O composto não varia o particípio. O particípio não varia. Você está vendo que eu tenho um masculino e um feminino e ele continua sendo só ado? Tinha falado o assunto, tinha falado a temática? Sim ou não? Então, olha lá, ó. Quando eu vou para a forma composta, o particípio não varia. Se eu venho para a passiva, o composto é variável. Sim ou não, pessoas? Entendeu agora ou não? Isso, masculino e feminino. Entendeu? Então, todas as vezes que eu uso o tempo composto, presta atenção. Aqui sempre vai terminar em ou.
Se eu estiver usando uma passiva, pode terminar em o, em a, em os ou em as. Claro que aí vai variar aqui também, né, gente? Aqui vai ter que ser um são, né, por exemplo. Entendeu? Ó, são faladas. Sim ou não? As questões são faladas. As questões são resolvidas. As questões são resolvidas porque eu tinha resolvido. Olha só, as questões são resolvidas porque nós tínhamos resolvido. Você percebeu? Nós tínhamos resolvido. Você percebe que o tinham resolvido, o resolvido sempre é invariável? Sim ou não? Agora, nós tínhamos resolvido as questões. Então, as questões foram resolvidas. Tudo bem ou não? Você percebeu que o resolvidas variou? Então, passivo é variável. Tempo composto não varia em particípio. Isso é um detalhe importante aí para a concordância. Aí eu já estou lá na outra aula já. Beleza? Vamos lá tentar fazer exercício? Não, eu tô vendo que tá calor, né, cara? Nossa. Vamos lá, senhores. Aqui na apostila está falando de voz reflexiva. Já falo dela, já. Nós paramos no quarto, foi isso? Ô, louco, professor. Tá sério. Seria eu que faço essas piadas. É. Rapaz, nem essas eu tô podendo fazer mais, viu? Antes eu falava, né? Na dúvida de, sabe? Hoje em dia você fala isso, os pais te crucificam. Onde já se viu? O professor fica falando, vamos pro quarto. Jesus. Não, eu lembro que o 3 nós fizemos, agora o 4 não lembro. Acho que não, né? Formada? 4 fez. Fez? Ah, verdade. E o 5 também. Não. No trecho, se eles colecionassem peças antigas de porcelana chinesa, lembrei agora. Eu pedi que vocês fizessem até o 11, do 5 ao 11, eu acho. Se eles colecionassem peças antigas de porcelana chinesa, circula o Czinho. Nós já estudamos na aula 2, pessoal que é da manhã aí, ó, aula 2, 1 e 2, eu vou fazer reposição, só Jesus sabe quando. Segundo o Zé, mais lá pro fim. Ele quer que eu siga com toda a turma depois aí. Então, olha lá. Se eles colecionassem peças antigas. Esse C não é uma condição? Sim ou não, pessoal? Sim. Quando você condiciona, você gera uma hipótese? Sim ou não? Sim. Então, nesta frase, o modo, grifa, o modo. Quais são os 3 modos? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Sim ou não? Reforçado aí pela forma verbal, colecionassem. Qual que é o colecionassem? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Não é? É um passado condicional. Sim ou não, pessoas? Indica uma hipótese, uma avaliação, uma vontade ou uma ordem? Uma hipótese. Ok, pessoas? Se tivesse uma possibilidade, poderia ser também ou não? Sim. Uma dúvida, poderia ser ou não? Subjuntivo. Hipótese, possibilidade, dúvida, probabilidade. Lembra dessas 4 palavras? Vou fazer assim, vamos lá assim.
dia eu fiz assim na sala de aula, o cara falou, Lulista! Nossa. Tá fora da aula, velho. Você acha que você teve aula igual o Fedel lá, que ele xingava, dava picuda no aluno, velho? Você sabe do sequestro, né? Sei. Então, Então, se eu fizer isso hoje em dia, eu também vou. tá morto, velho. Tá despedido. Você tá entendendo? Então, ó, essas 4 palavras, senhores. Modo subjuntivo. Hipótese, dúvida, probabilidade, possibilidade e dúvida. Beleza? Marcaram A aí? Então vamos para 6. Os sentidos do texto seriam mantidos caso, no trecho, de um dia para o outro, parecia que a peste se tinha instalado confortavelmente no seu paroxismo. Acá. Foi aquela primeira lousa que eu apaguei. Grifa. Tinha instalado. Tinha instalado. Tinha instalado. Isso aqui não é um imperfeito? É um imperfeito mais um particípio. O que forma isso daqui? Um pretérito mais que perfeito composto, sim ou não? Então vamos lá, se esse daqui é o pretérito imperfeito, né, mais o particípio, isso daqui equivale a quê? A instalar. Qual a alternativa? A. Tudo bem, pessoas? Tinha instalado é instalar. Tudo bem? Mantendo-se o sentido do último período, a expressão havia sido. Havia sido. Presta atenção. O havia, que tempo é? Imperfeito. Tudo bem ou não? Pretérito imperfeito. E o sido? Particípio do verbo ser. Sim ou não? Então vamos lá. O que eu tenho aqui? Um pretérito imperfeito. Eu tenho um pretérito mais perfeito o quê? Composto, não é, gente? Pretérito mais que perfeito composto. Sim ou não? Sim. Aí, o que ele quer saber? Fosse substituída por? O que é o lógico? O que você está acostumado a fazer? Ele deu o composto, ele quer o simples. Sim ou não? Então, o verbo ser no mais perfeito seria fora. Só que ele não deu fora. Mas o que ele quer? Se eu tenho aqui uma formação composta, além do haver, quem que eu poderia usar? O ter. E no lugar do havia, o que eu tenho que colocar? Tinha. Tudo bem, pessoas? Qual a alternativa, então? Bom. Alguém tem dúvida? Por que pode ser o tinha sido no lugar do havia sido? Porque tanto o ter quanto o haver estão no pretérito o quê? Imperfeito mais quem? Mais o particípio. Então isso e isso estão no mesmo tempo. Ok, pessoas? Sim ou não? Quando tinha 10 anos, relembrou um menino que a amava jogar ali um rato morto, porcaria, berrara branca com a ofensa, fora uma experiência. Aqui, ó, tá na lousa. Fora. Poderia ser substituído por tinha sido ou havia sido. Qual dessas duas tem?
Aí alguém falou assim, tem duas iguais. Onde tem duas iguais assim? Havia sido, havia tido. É igual? Não. Por que não? Você tem que ter ou o haver e o ter junto com o participa, que você teria o haver junto com o ter. E não tem o participa? Tem, sim, senhora. Tá certo, mas é com o verbo ter, e o verbo ter tem que auxiliar, tem que estar junto com o participa. Então vamos lá. Tinha sido ou havia sido equivale ao fora, e o fora equivale a um desses dois, sim ou não? Sim. Porque na verdade o que importa aqui é o imperfeito mais o particípio do verbo ser, sim ou não? Tinha tido. Existe tinha tido? Ou havia tido? Sim ou não? O que é o tido? Bom, isso é um composto, sim ou não? E que verbo que é esse aqui? É o particípio de qual verbo? Ter. Então esse é o particípio do ter. Enquanto que aqui é o particípio de qual verbo? Ser. Sim ou não? Então, tinha tido ou havia tido equivale a tivera. Tudo bem? Eu marcaria no foi, se eu não tivesse feito essa aula. Oi? Eu marcaria a letra B. Foi. Isso! Isso! Né? Com certeza, foram uma experiência, equivale a foi uma experiência. Mas não pode. Foi isso. Gente, ó, tá, então, agora deixa eu tentar explicar isso para vocês. Por exemplo, foi, já foi, acabou. Entendeu? Mas é um ponto. Agora, fora é uma coisa mais distante, mais remota. E quando você fala havia sido, também dá essa ideia do quê? De mais distante. Né? Tipo, foi ontem, agora havia sido, velho, quando você nasceu. Lá atrás, entendeu? Isso aí, tiozinho. É isso aí, vem. Vem. Eles não sabem que na luta de braço é um dos meus apelidos, né? Que os meus amigos ficam me chamando, né? Tem um menino de Indaiatuba no Campeonato Paulista, né? Ele tem 21 anos, 22 anos, né? E aí ele pegou e falou assim, fomos pra mesa, cumprimentei e tal, aí eu olhei pra ele, cara. Aí eu falei assim, cuidado com o velhinho, não vai judiar, né? Aí tal, lutei com ele, ganhei, né? Ele falou assim, aí ele saiu da mesa assim, né? Eu vi que ele tava meio cabisbaixo, falei, e aí, tá tudo bem? Vem, teu cu. Você vê que essa conversa mole aí, você vai ver só. Essa derrota tá entalada aqui, eu quero uma revanche. Aí eu peguei e falei assim, fica tranquilo. Ele é mecânico, pra vocês terem uma ideia, né? Ele trabalha com o pai da oficina mecânica. Tá uma mãozinha dura do caramba, né? Aí agora, a última vez que eu encontrei com ele lá na Copa do Brasil, eles mexem em preparação de carro e tal, não é uma oficina mecânica também qualquer, né? Mas enfim, né? Aí ele tá treinando, né? Aí ele falou assim, agora eu já tô pensando em desafiar. Falei, eu olhei pra ele, ele tava uns 20 quilos mais largo, entendeu? Falei, filha da mãe, agora você quer bater no velho mesmo. Aí eu entro no psicológico, né? Falou assim, pensa o seguinte, se você ganhou, você ganhou do velho. Se você perder, você perdeu do velho. Então, você tá no prejuízo dos dois jeitos. Você não tem mais que a obrigação de ganhar, entendeu? Aí ele fica falando, você fica com essa conversinha aí, né? É brincadeira, eu gosto de zoar a molecada. Vamos lá, ó. Só não pode chamar de aqui. Vamos lá, ó. Senhor. Muito respeito, né? Então quer dizer que vocês iam marcar a B. E agora vocês vão marcar qual? Havia sido ou havia tido? Sido. E se tivesse ou tivera, vocês iam marcar o quê? Tinha tido ou havia tido. Que porventura tem aí o havia tido. Sim ou não? Aqui, ó.
Se ele pedisse, qual que substitui o havia tido? O tivera. O tivera, o havia tido. Tudo bem? Quer praticar? Vamos praticar umas assim, ó. Por exemplo, tinha feito ou havia feito. O que dá isso aqui? Ó, que verbo que é esse aqui? Esse aqui é o fazer. Sim ou não? Como que é o fazer no mais perfeito? Fizera. Lembra que tem que terminar em RA, gente. Sim ou não? Opa! Fizera. Tudo bem ou não? Tá. E se eu colocasse tinha ou havia... cabido? Existe, cabido. Até de falar. E aí, o que dá isso aqui? Coubera. Isso. Coube. Eu caibo é presente. Eu coube é passado. Eu cabia é imperfeito. E eu coubera é o mais perfeito. Beleza? Ó, presente eu caibo. Pretérito perfeito eu coube. Imperfeito eu cabia. Mais perfeito eu coubera. Beleza? Eu sei que é um verbo que sempre dá essas paranauê aí, né? Beleza? Dúvidas? Obrigado. Tinha, vamos praticar, visto ou havia visto. Que verbo que é o visto? Ver. Como que é o ver no mais perfeito? Vida. Vira. Vira. E o tinha ou havia vindo. Que verbo é vindo? Vir. Como que é o vir no mais perfeito? Viera. Tudo bem, pessoas? Eu vou poder pegar uma foto. Dá que pega aquelas tabelinhas lá, fica fácil, né? Não sei se você já passou. Não, aqui não vai ter aquelas tabelinhas, não. Mas eu Vai já pro tenho. Nesp. Não, mas já tem. Sim. É porque, gente, ó, sempre eu brinco, ó, o ver vira vir. Essa brincadeira que eu falo lá na Vunesp, quem já fez curso comigo da Vunesp, e o vir vira vier. A brincadeirinha é ver vira vir e vir vira ver. Ver vira vir, mas o vir vira vier. Tudo bem? Sim ou não? Dá? Ó que eu vou, já sei, vou fazer uma listinha lá no grupo, vocês vão ver só. Valendo um cachorro quente, você vai ver só. Não é? Brincadeiras à parte, isso daqui é muito provável de cair no concurso. Tá? Beleza? Vou contar um segredo para vocês, vai que cai, só vocês vão saber, presta atenção. O verbo vir é um infinitivo, certo? Os verbos têm três formas: infinitivo, gerúndio e particípio. Lembra disso? Sim ou não? Então, ver é um infinitivo, certo? Vendo é um gerúndio, sim ou não? E visto é o particípio. Tudo bem? Tranquilo ou não? Tá. Qual que é a diferença entre tido quanto particípio e visto que é particípio?
isso é particípio regular, e isso é particípio irregular. Tudo bem? Quais são os particípios regulares? Ado e ido. O que não for ado e ido é particípio irregular. Tudo bem ou não? Só para a gente ter essa noção. Tá. Se eu pegar o verbo ter, é infinitivo. Tendo é gerúndio. E tido é particípio. Sim ou não? Se eu pegar o verbo ser, infinitivo, sendo é gerúndio e sido é o particípio. Sim ou não? Só quero explicar uma coisa para vocês. Verbo vir é o infinitivo. Qual que é o gerúndio de vir? Vindo. E qual que é o particípio? Vindo. O único verbo da língua que tem particípio e gerúndio iguais, que é a forma vindo, é o verbo vir. Ok? Olha só. Ter ou haver mais o vindo é tempo composto. Ser ou estar mais o particípio vindo é o quê? Passiva. Sim ou não? Estou ouvindo. Sim ou não? Ela tinha vindo. Sim ou não? Então, cuidado. Ó. Sesgranil, por exemplo, já perguntou. Assinar é a alternativa, certo? Que tem um gerúndio. E ela deu tinha vindo e estava vindo. Olha só. Foi cruel, né? Porque tinha vindo é gerúndio? Não, é particípio do verbo vir. Está vindo é gerúndio? É gerúndio. Entendeu, cara? Ó, está vindo. E isso é uma ação não terminada. Tinha vindo, já não é uma ação acabada? Então ela não é gerúndio. Entendeu? Pela interpretação é melhor do que pela gramática. Dá para resolver pela interpretação se você perceber que está vindo é uma ação em curso e que tinha vindo é uma ação que já encerrou. Sim ou não? Ok? Agora, o conhecimento aí gramatical também resolve, que é ter e haver composto, portanto, só particípio. Não é isso? Já o ser e estar pode ter a forma de particípio, mas também pode ter a forma de gerúndio. Eu uso uma técnica, às vezes, que eu não sei se está certa. Você usa o quê? Uma técnica. Qual? Quando teve uma prova da Sesgranil que eu fiz, que eu usei essa técnica. Acho que eu acertei por sorte. O que eu fiz? Eu fiquei na dúvida e eu troquei o verbo por outro, terminando com ir também. Por exemplo, assim, eu vou colocar o servir aqui para ver se dá certo. Por exemplo, assim, tinha servido, daí eu sabia que aquilo ali era um particípio. Ou vinha servindo. Sim. Só que eu não sei se sempre dá certo isso. Porque às vezes quando eu fico na dúvida do verbo, às vezes eu tento colocar um outro no lugar para ver se... Sim. Sim. Pode fazer. Dá para fazer? Dá para fazer. Talvez você só esbarraria nos... Por isso que eu digo, sempre tem mais. Não, é que assim, o verbo que você usou é um verbo de um único particípio. O verbo servir só tem servido. Mas você tem que tomar cuidado porque existem os particípios abundantes. O que são os particípios abundantes? São aqueles verbos que aceitam dois particípios. Por exemplo, se você tentar fazer isso com o verbo, sei lá, ganhar, ganhado e ganho, as duas existem. Se você pegar um particípio como imprimir, que tem imprimido e impresso, que muita gente acha que não existe imprimir. Eu já tinha visto isso na aula. Isso. E na hora que eu falo, eu falo assim. Tá, então vamos lá. Vamos exorcizar isso daí com... com o que está na lousa a gente já consegue... É que não vai cair isso para vocês, mas eu vou comentar. Tá? Então eu vou só comentar, porque não vai cair isso. Pode escrever que não cai. Quer dizer, não precisa escrever porque não cai. Escrever porque não cai ficou contraditório, né? Então vamos lá. Pega o verbo morrer. Nossa, professor, que verbo que você quer? Você vai aprender
A morrer. Morrer é um verbo com duplo particípio? Sim ou não? Sim, existe a forma regular, morrido, e existe a forma irregular, que é morto. Sim ou não? Então, isso é particípio regular, isso é particípio irregular. Tudo bem? Por que esse verbo? Porque esse verbo, ele define muito bem qual é o auxiliar que você usa. Tenta usar ter e haver. Tinha morrido, havia morrido, tenho morrido. Faz sentido ou não? Tenta jogar o ter ou o haver aqui. Dá certo ou não? Dá. Tenta jogar o ter ou o haver aqui. Tinha morto, havia morto. Faz sentido? Sem o ser, não. Tenho morto. Não, né? O que você joga aqui como morto? O ser ou o estar. Está morto, foi morto, era morto. Sim ou não? Sim. Quando você tem dois particípios, você tem que usar o ter e haver com o regular e o ser estar com o irregular. Claro que você pode juntar os dois, igual tinha sido morto. E olha que se você juntar o ter e o ser, vai prevalecer qual? A forma irregular. Não vai prevalecer o regular. Entendeu? E aí, professor, por exemplo, tinha sido morto. Não dá para falar tinham sido morridos. Não, tinha sido morto. Aí eu tenho um composto. É isso? Composto passivo. Passivo. Eu poderia trocar por morrera? Veja só, você não tem dois, você tem três. Agora eu tenho 3, essa é a minha dúvida. Então, não, porque aí, Poderia, veja né? só, 3 você tem que formar 2. Tá. Então, tinha sido morto, fora morto. Para ser morrera teria que ser só Tinha morrido. Tá. Aí morrer. É morrido, morrer. Já sendo morto. Então, fora Fora morto. Porque eu tenho ter e o ser. Tá. E quando fala morreu de morte morrida, morreu de morte matada. Agora vamos lá. Você falou que tem dúvida no ter, no imprimir, não é isso? Imprimido, impresso. Os dois estão corretos. As duas estão corretas. As duas estão corretas, desde que você siga ter e haver com imprimido. Tinha impresso, tenho impresso, está tudo errado. Tinha imprimido, havia imprimido, tenho imprimido. As folhas estão impressas, foram impressas, eram impressas. Se eu digo estão imprimidas, foram imprimidas, está errado. Eu não posso usar ser e estar com este, da mesma maneira que eu não posso usar ter e haver com este. Mas isso é comum, porque eu ouvi bastante erro. Principalmente estar imprimido. Ó, de novo. Ter ou haver com imprimido. Vamos lá. Tenho imprimido, tinha imprimido, havia imprimido. Tudo bem ou não? Isso é correto. Está impresso, foi impresso, era impresso, estava impresso. Ok? Pegar esses dois, juntar com isso, ou estes dois, juntar com isso, tá errado. Foram imprimidas, estão imprimidas, tinha impresso, havia impresso, tá errado. Melhor lembrar com morto. Acender, existe acendido e aceso? Acendido e aceso. Tinha acendido, havia acendido, tenho acendido. Tinha aceso, havia aceso. Tá errado. Ser e estar. Foram acesas, estão acesas, são acesas, são acendidas, foram acendidas. Entendeu isso? Isso daí, eu acho que voltar a cair no concurso derruba meio mundo. É que não cai. Nossa, mas é difícil.
Tem que pegar como referência o verbo morrer. Pegado e pego. Tinha pegado. Não é tinha pego. Você não pode pegar o ter com pego. É erro gramatical. Tá destruindo minha vida. Você sabe o que é desesperador? Porque eu já postei isso umas 8 vezes no meu Instagram. E as pessoas não entendem. Elas vêm no particular, professor, me entendi. Entendeu? Porque quando você fala que tem que fazer um curso de verbos, é verdade, interminável esse assunto. Da eternidade. Entendeu? Foda do caralho. Vamos só fazer mais uns 2 aqui. A gente toma um café, porque senão vocês vão surtar. É muita informaçãozinha, tá bom, gente? Não é difícil, mas é muito detalhezinho. Tá? É o famoso assim, é o abismo que separa o concurseiro, que vai fazer uma prova segundo a norma padrão, e o quê? O seu dia a dia, que você fala tinha pego. Entendeu? Havia impresso. Exatamente, havia impresso. Nossa, Você tinha pegado. Oi? Tinha pegado. Tinha pegado, é. Correto. Tinha pegado, é o correto. Entendeu? Ó, Ó, agora, foi pego, está pego, é pego, fora pego, né? E detalhe, cuidado com o chegar, que o chegar, a gramática só aceita a forma chegado. Chego não é aceito pela norma. Chego é só eu chego, presente. Não existe particípio chego do verbo chegar. Tinha chego, havia chego, havia chegado, tinha chegado. Eu vi o verbo rir. Entendeu? E o verbo rir? Rido. Aí só tem a forma irregular. Regular, né? Rido é regular. Beleza? Os verbos que têm 2 formas são chamados de abundantes, né? Ele tem 2 formas. Igual. Abunda. Por isso que ele é abundante. Vamos lá. Essa foi boa que você gostou. essa foi boa. Quem foi que falou que a bunda chega assim e depois ela fica assim? Eu falei no primeiro dia. Vocês já estão numa fase de evolução já. Quase um mês de curso, já está ficando assim já, ó. Mais uns 2 sábados aí vai começar a ficar assim, ó. Entendeu? Ó, vai começar a ficar assim, ó. Entendeu? Ó, assim, ó. Calma, assim. Até o dia do concurso é assim, ó. Perde até o reguinho, entendeu? Junto, uma coisa só. Fala. Entendeu? Mas a hora que você colocar a carteirona com salário de 6 mil, 6 mil é por dentro, fora os por fora, entendeu? Aí o bicho fica bonito de novo. Vamos lá, ó. Aí põe silicone. Deu uma forma, hein? Trabalho, estuda, trabalho pra gastar. Parecendo aquele paradoxo, né? Gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois usa o dinheiro para recuperar a saúde, né? Ô ciclo maldito, né? Então vamos lá, pessoas. Exercício 9. Os sentidos e a correção gramatical do texto. Sentido e correção gramatical. Ok? Seriam preservados se as opções verbais tinha levado. Tinha levado, pode ser para levar? E tinha pensado. Para pensar? Sim ou não? Certo ou errado? Certo. Teste. Seria mantida a correção gramatical do período caso a opção iam ocorrer fosse substituída por ocorriam ou ocorreriam. Mas apenas a substituição por ocorreriam preservariam a ideia original do texto. Errado? Não, se for só correio, correto. Se for só correio.
Se for só ocorreriam, seria correto. Não é futuro do pretérito aqui? Isso. E aí, o iam é um imperfeito. O iam é um imperfeito. Então, não teria que formar um mais perfeito? Não, Ao invés de um não, porque o ocorrer é infinitivo. Aí só é o seguinte, é que nós mudamos. É que está sem participa. Você viu o detalhe? A gente vem acompanhando. Consome e vai automático. Se fosse, por exemplo, um ia, um ocorrido, um ocorrer. Isso. Tá. Eu já estou no automático. Gente, iam ocorrer. Ó, calma. Ocorreriam. Lembra, ó, se você pega o verbo e joga a desinência, você tem a formação de um futuro. Tudo bem ou não? Sim. Formação de futuro. Ocorrer mais iam é formação de futuro. Ocorreriam. Tudo bem? Ó, para quem não está entendendo, se no caso não entenda a formação do futuro, os futuros presente e pretérito, a teoria está aqui, ó, na página, a desinência está aqui na página 13. Tá, ó, os dois futuros, ó, tá certo? Ó, futuro do presente e futuro do pretérito, ok? Você pega sempre o verbo do jeito que ele é. Então, por exemplo, vou pegar o verbo ser. Quero formar o futuro do presente. Eu serei, tu serás, ele será. É só pegar o verbo e jogar a desinência aqui na frente. Ah, eu quero formar o futuro do pretérito. Pega o ser e joga a desinência aqui na frente. Ser mais ia, seria. Tudo bem ou não? Tranquilo? Tá. Então, se eu pego o ocorrer e jogo o iam na frente, eu tenho um futuro do pretérito. Ok, pessoas? Só que nós não falamos ocorreriam transformações. Nós temos o hábito de fazer o quê? Pegar essa desinência e colocar antes. Iam ocorrer. Sim ou não? Tudo bem até aí? Tem o mesmo sentido? Eu comeria o bolo se você tivesse deixado para mim. Eu ia comer o bolo se você tivesse deixado para mim. Tem a mesma equivalência ou não? Tem. Tem a mesma equivalência. Só que tem um detalhe aí no teste. Aí vamos lá. Seria mantida a correção gramatical do período, caso a locução iam ocorrer fosse substituídas por ocorriam ou ocorreriam. Gente, o iam ocorrer só pode ser substituída por esta, não pela outra que ele deu. Então o exercício já morre aí. Porque ele não aceita as duas, ele só aceita uma. Tudo bem ou não? O exercício tem que cessar aqui, porque ele já está errado. Porque se você ler o restante, mas apenas a substituição por ocorreriam, preservaria a ideia original. Realmente, se você substituir o ocorrer por ocorreriam, preserva o sentido original. Então, se você ler até o fim, você fica com a ideia de que isso está certo. Olha só para vocês entenderem. Iam ocorrer é uma coisa que ocorreu? Iam ocorrer. Ocorreu ou não? Ocorreriam. O que é o futuro do pretérito que eu falei para vocês? Planeja, mas não acontece. Sim ou não? Agora, ocorriam, que ele deu aí. O que é o ocorriam? Qual é o tempo de ocorriam? É o pretérito imperfeito do indicativo. Sim ou não? O imperfeito ocorre ou não? O que é o imperfeito? É uma ação iniciada? Isso. Então esse iniciou? Sim. E os outros dois? Não. Então é o mesmo sentido? Não. Mas o que confunde aí esse após a... É o finalzinho ali que está certo. Isso. Mas aqui você entende que aqui eu não posso fazer a substituição? Porque esse aqui, gente, ó, não aconteceu.
Esse aqui aconteceu. Então eu não posso falar que um pode substituir o outro aqui. Ó, eu comeria bolo, eu ia comer bolo. Eu não comi. Eu comia bolo. Eu comia bolo ou não? Então não é a mesma coisa. Faz sentido? É errado. Vamos tomar um café? A gente já volta. 10 minutos, hein? 15 no máximo.